Bem-vindos à produção de mais um super mapa mental e na aula de hoje você vai construir juntamente comigo um mapa mental sobre a função das organelas citoplasmáticas. Aulinha ideal aí para quem vai prestar algum vestibular, por exemplo, ou para quem já está no ensino superior, vai prestar algum concurso público que quer revisar a função dessas organelas por meio da produção de um mapa mental. Então já vai aí pegar uma folha, tá, de caderno, pega as tuas canetas clássicas aí. Eu vou usar aqui 3 canetinhas que eu venho usando, a preta, a azul e a vermelha, mas você pode usar o que você quiser, tá? Então, vamos lá. Se você já vem acompanhando aí as minhas aulas de produção de mapa mental, já deixa o teu gostei nesse vídeo aí para valorizar o trabalho do professor aqui nas internets da vida, tá? Então, gente, vamos lá. Aquele mapinha clássico, com o nome no centro, tá? Porque a gente vai hoje fazer um negócio bem direto. Então, você vai colocar aqui no centro organelas citoplasmáticas. Então, vamos colocar aqui, tá? De preto. Organelas citoplasmáticas. Então, coloca bem no centro aí, tá? Organelas citoplasmáticas e coloca aquele tchujubei, tchujubai que eu sempre coloco, tá? Nos mapinhas mentais, aquela nuvenzinha para poder dar uma ênfase maior ao conteúdo. Nossa, por que Patrick não usa tablet? Por que Patrick não usa a mesa digitalizadora? Velho, porque eu uso o que você tem, tá? E eu quero provar para você que com o que você tem aí, você pode fazer mapas mentais que você entende tudo que vai estar nele e você vai aprender muitas coisas, tá? Então, coloca aí, tá? Organelas citoplasmáticas bem bonitinho no centro. Lembrando que isso aqui não é uma videoaula propriamente dita. É uma aula, mas eu não estou preocupado com o tempo. Estou preocupado aqui em um mapinha mental ter qualidade, tá? Então, vai fazendo juntamente comigo aí, ok? Você colocou aí organelas citoplasmáticas? Beleza. Patriqueiro, o que é uma organela citoplasmática? Na verdade, organelas são estruturas que existem dentro das células que desempenham funções específicas, tá? Cada organela desempenha funções específicas. Bom, as organelas elas podem ser membranosas e não membranosas, tá? Existe uma discussão aí na literatura que para ser organela tem que ser membranosa, então, por exemplo, o ribossoma a gente não classifica como organela, só que nos livros de ensino superior trata tudo como organelas, tá? E especifica as que são membranosas e as que não são membranosas. Eu vou estar também mencionando aqui para vocês isso, tá? E cada organela desempenha uma função específica. A primeira organela que iremos abordar na aula de hoje, no mapinha mental de hoje, é a mitocôndria, tá? Então vamos colocar aqui um tracinho para cá e puxar aqui para cima, porque a gente vai falar de muitas organelas aqui hoje. Então aqui em cima vocês colocam aí mitocôndria, tá? Então vamos colocar aqui o nome mitocôndria. Beleza. Coloca aí mitocôndria bem bonitinho, ok? Tem algumas informações básicas e tem algumas informações que são mais aprofundadas, tá? A gente vai estar aqui mencionando os 2 tipos de informação que acaba sendo importante para você. A primeira função da mitocôndria que você tem que saber é a seguinte, tá? A mitocôndria é uma organela que produz energia. Então, olha só, bota aí. Produz ATP, tá? ATP. ATP é a energia, é o que você conhece como energia. Patrick, eu entendi. Então, toda vez que falar de produção de energia, mitocôndria. Se uma célula tem muitas mitocôndrias, logo produz muita energia. O processo de produção de energia é chamado de respiração celular. Então, coloque aí. Respiração celular. No entanto, a mitocôndria participa de uma etapa do processo de respiração celular.
O nome dessa etapa é chamada de ciclo de Krebs. Então, é na mitocôndria que acontece o famoso ciclo de Krebs, tá? No mapa mental sobre respiração celular, a gente vai abordar o ciclo de Krebs. Então, adora perguntar em prova em que parte ocorre o ciclo de Krebs? Ocorre na mitocôndria. Em que lugar acontece o ciclo de Krebs? Acontece nas mitocôndrias, tá? E elas estão presentes em células eucariontes, tá? Então, coloque aí presente em células eucariontes. Agora, a nomenclatura dela, tá? Pode mudar de ser vivo para ser vivo, tá? Mas, no geral, é tudo mitocôndria. Então, protozoário tem mitocôndria? Tem. Célula vegetal tem mitocôndria? Tem. É eucarionte? Vai ter mitocôndria. Agora, tem um pequeno detalhe. Existem algumas células que perdem as mitocôndrias para poder desempenhar a sua função, tá? Por exemplo, hemácias não possuem mitocôndria. Olha que interessante. Hemácia não possui mitocôndria. Isso acontece porque a hemácia é uma célula transportadora de gases por meio da proteína hemoglobina, que é uma proteína muito grande. Então, tem certas células que não possuem mitocôndria. Se não possui a mitocôndria, logo não vai fazer o processo de respiração celular, porque não tem mitocôndria, então vai fazer a fermentação. Uma outra informação sobre mitocôndrias que é bem relevante é que ela possui DNA próprio, tá? Então, bota aí. Possuem DNA próprio. Se possui DNA próprio, significa que as mitocôndrias elas possuem outras coisas, tá? Como, por exemplo, ribossomos. As mitocôndrias têm ribossomos próprios, uma vez que por conta desse DNA aqui acontece a produção de proteínas dentro da própria mitocôndria. Olha que interessante isso, tá? Muito interessante mesmo. Sem encontrar que as mitocôndrias elas têm origem materna, tá? Origem materna. Ou seja, as mitocôndrias que nós possuímos, elas são de origem materna, veio da sua mãe. Uma vez que no processo de fecundação, os gametas perdem tudo, tá? Só entra o DNA e o centríolo e perde lá também as mitocôndrias, ok? A mitocôndria também tem um papel no envelhecimento. Quanto mais velho você fica, menos mitocôndrias as células possuem. Essas 5 informações aqui, elas são ideais aí para quem está tentando passar em prova de vestibular, porque geralmente de função de organela é isso que cai, tá? Então, tem ribossomos. Vou colocar também aqui que tem ribossomos, para poder tu não esquecer. Tem ribossomos. Ok? Se tem ribossomos, ela produz suas próprias proteínas. E por falar em ribossomos, já vamos colocar aqui, tá? Ribossomos, ok? Então, coloque aí, ribossomos. No final, eu vou dizer para vocês mais ou menos como é a morfologia de cada uma dessas organelas. A função dos ribossomos, gente, é a função de participar do processo de tradução. Tradução está dentro do processo de produção de proteínas. Por essa razão, nós dizemos que os ribossomos participam da produção de proteínas, tá? Então, olha só. Participa da produção de proteínas. Agora, em que momento? Porque nós temos lá a transcrição e a tradução. A transcrição, que é o processo em que o DNA produz o RNA, e a tradução é a decodificação da mensagem. E quem faz isso são os ribossomos. Dessa maneira, a tradução ela é
de propriedade dos ribossomos. Então, coloque aí tradução. Patrick, quer dizer que se uma célula possui muitos ribossomos, logo vai produzir muita proteína? Sim, tá? Se vai ter muitos ribossomos, vai possuir muitas proteínas. Só que tem um pequeno detalhe que eu vou explicar para vocês, tá? Em células eucariontes, ele é sintetizado nos nucléolos, tá? É sintetizado, ok? É sintetizado nos nucléolos. Nos nucléolos. Nucléolos é literalmente o núcleo do núcleo, tá? Então, é nos nucléolos que acontece a produção dos ribossomos, que na verdade é uma estrutura não membranosa, tá? Vou colocar aqui que ribossomo é não membranosa. Não membranosa. E que, na verdade, existem subunidades de ribossomos que só se unem no momento em que vai acontecer o processo de tradução, ok? Existem ribossomos dispersos, tá, no citoplasma, e tem ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Então, olha só, você vai colocar assim, livres, ribossomos livres. Interessante, bote aí. Proteínas que ficam na célula. Ficam na célula. Então, toda e qualquer proteína que é traduzida nos ribossomos livres, elas ficam dentro da célula, ok? Agora, as proteínas que são aderidas ao retículo, aderidas ao retículo endoplasmático rugoso, que vai ser nossa próxima organela, tá? Eu já estou aqui colocando que é RER, retículo endoplasmático rugoso. As proteínas que são feitas nesse retículo, elas são exportadas, tá? Então, vou colocar aqui, liberadas das células. Patrick, mas quem? Proteínas, tá? Então, proteínas liberadas das células. Então, se a tradução aconteceu em ribossomos livres, a proteína permanece na célula. Vai lá para a membrana plasmática e tudo mais. Agora, se a proteína ela é feita do retículo endoplasmático rugoso, essa proteína vai ser exportada, tá? Ela vai ser exportada, vai passar por um processo chamado de glicosilação e vai acabar sendo exportada, tá? Porque o complexo de Golgi é quem exporta, quem secreta. Agora, o retículo endoplasmático rugoso, ele também faz modificações nas proteínas, que são formadas a partir dos ribossomos que existem em sua membrana. Então, vamos colocar aqui, ó, retículo. Como existem dois retículos, tá? A gente vai falar do rugoso, então vou colocar aqui, ó, rugoso e depois do liso. Rugoso. Se ele é rugoso, tá? Ele tem ribossomos aderidos em sua membrana, tá? Nós chamamos também de retículo sarcoplasmático, tá? Em algumas células, ok? Ou também granulado, tá? Retículo granulado ou agranulado quando é liso. Então, o rugoso vai ter funções que são bem importantes. Como tem ribossomo na sua membrana, ele vai estar participando do processo de produção de proteínas. Então, olha só, vamos colocar aqui uma chave, ok? E você vai colocar produção de proteínas. Produção de proteínas. Por quê? Porque tem ribossomos. Tem ribossomos em sua membrana.
ok? Quando a proteína ela é feita no retículo rugoso, ela acaba entrando dentro dele, que lá acontece o processo de glicosilação, tá? Que é a adição de moléculas de glicose à proteína. Então, ó, faz glicosilação para poder formar proteínas que são conjugadas, tá? É interessante mencionar para vocês isso. Bom, produção de proteínas, tem ribossomos em suas membranas, faz glicosilação. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra informação que eu considero relevante, tá? As proteínas que são feitas no rugoso vão para o complexo de Golgi. É bom colocar aqui. As proteínas feitas nele vão para o complexo de Golgi, tá? Complexo de Golgi. Isso porque é o complexo de Golgi que vai elaborar o processo de secreção celular, ok? Então, a proteína, quando ela é feita no retículo rugoso, ela é mandada, tá, para o complexo de Golgi, ok? Além do retículo rugoso, também existe o retículo liso. Vamos colocar aqui, ó, retículo liso. Se é liso, gente, é porque não possui ribossomos na sua membrana, tá? Mas não é porque não participa do processo de produção de proteínas que ele não desempenha funções importantes. Então, vamos colocar aqui. Não tem ribossomos. Então, esse cara aqui não tem ribossomos, ok? Patrick, se ele não tem ribossomos, o que é que ele vai fazer? Cara, ele faz um monte de coisa, tá? Ele produz grupos de lipídios. Então, vamos colocar aqui. Produz lipídios. Lipídios que são bem conhecidos, tá? Para quem já vem estudando biologia sabe. Por exemplo, lectinas. Lectinas são feitas no retículo liso. Pasmem. Colesterol. Colesterol. Mapa mental é assim, velho. Se não tiver rasura, não é mapa mental, tá? Colesterol. Detalhe. Testosterona. Testosterona, tá? E também andrógenos, tá? Andrógenos. Hormônios aí, né? Que o colesterol é importante também para a produção desses caras. São hormônios aí voltados aí para a questão sexual, tá? Então, produz lipídios e testosterona e andrógenos são hormônios, testosterona em si, né? São hormônios que têm natureza lipídica e esses hormônios aí eles acabam sendo sintetizados por meio do retículo endoplasmático liso, tá? Além disso, participa do processo de desintoxicação, tá? Então, coloque aí. Gente, fazer assim, sem você ver nada, é um tiro no escuro, que eu fico com medo de errar alguma palavra. Desintoxicação. Isso aqui é um C cedilha, tá? Isso aqui não é um S, não. E, além disso, ele armazena substâncias, tá? Então, armazena substâncias. Ei, mapinha mental raiz, hein? Na pontinha aqui, hein? Então, não tem ribossomos, produz lipídios como lectinas, colesterol, testosterona e andrógenos. E, além disso, participa da desintoxicação e do armazenamento de substâncias. Como eu falei, o complexo de Golgi é uma organela que é muito importante também para a questão de proteínas. Então, bora falar dele aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Complexo de Golgi. Complexo de Golgi. Show! O que esse cara faz? Esse cara aqui, ele faz algumas coisas interessantes. Algumas organelas, tá? Algumas organelas são produzidas a partir do complexo de Golgi.
Complexo de Golgi é duas bolsas, tá? Um monte de bolsas, uma em cima da outra. E o complexo de Golgi ele atua no processo de secreção celular. Secreção celular. Patrick, mas vai secretar o quê? As proteínas, tá? As proteínas que foram feitas no retículo rugoso. Então, eu vou colocar aqui proteínas. Agora, lembre, tá? Que enzima é proteína, que hormônio é proteína e por aí vai, tá? Proteínas. Além disso, esse cara aqui também serve, cara, como armazenamento de substâncias, tá? Armazenamento. Eu vou colocar armazenamento, tu já sabe que é armazenamento de substâncias, tá? Agora, olha só. Origina o lisossomo. O lisossomo é uma organela que tem uma função bem peculiar, que é o processo de digestão celular. E quem origina é o complexo de Golgi. Olha que legal. O complexo de Golgi origina os lisossomos, tá? Os lisossomos. Beleza? Aí já, gente, como o lisossomo já tem uma função específica, aí a gente já coloca aqui, ó, que o lisossomos ele tem a função de digestão celular, para poder a gente não perder tempo, porque é isso que você tem que saber. Digestão celular. Patricão, o que é a digestão celular? É quando uma célula, por exemplo, fagocita uma bactéria, aí forma dentro da célula um fagossomo. Esse fagossomo se funde ao lisossomos e os lisossomos têm enzimas que digerem aquilo que a célula ingeriu, tá? Então, quanto mais lisossomos, mais digestão celular vai acontecer naquela célula. Além de originar o lisossomos, o complexo de Golgi origina o acrossomo. Origina o acrossomo, tá? O acrossomo é a cabeça do espermatozoide, tá? Ponta da cabeça do gameta, tá? Do gameta masculino. Do gameta masculino. Patrick, e o que é que tem nessa cabeça? Ácido. Aí quando toca lá na corona radiata, acontece aí a explosão dessa bomba aí para poder liberar e o gameta acabar entrando dentro da célula. Ok? Então, além disso, também o complexo de Golgi também atua no acoplamento, tá, de várias proteínas, também atua no processo de glicosilação, assim como o retículo rugoso. Ok? Interessante que as hemácias, assim como não tem mitocôndrias, também não possuem complexo de Golgi. Na verdade, as hemácias não possuem diabo de nada, tá? Então, eu destaco aqui os lisossomos. Os lisossomos que têm função de digestão celular, tá? E aí nós temos a autofagia, a heterofagia, que são processos que o lisossomo participa, tá? A autofagia é quando come alguma coisa que está dentro da célula. Então, quando os lisossomos comem, por exemplo, uma mitocôndria, autofagia. Quando come um negócio de fora, heterofagia. E o ácido, tá? Vamos colocar aqui que é o ácido clorídrico, tá? HCl. Então, ela é rica em HCl. Beleza? Uma organela que é irmã da mitocôndria é o peroxissomos. Então, vou colocar aqui, ó. Tá? Peroxissomos. Peroxissomos. O peroxissomos, gente, ele converte H2O em água e oxigênio. Ou seja, ele converte o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Por essa razão, a gente diz que ele participa do processo de desintoxicação celular, tá? Então, vou colocar aqui também que ele participa do processo de desintoxicação celular. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, desintoxicação celular. Essa desintoxicação celular, na verdade, é a conversão de H2O2 em oxigênio e água, tá? Olha que legal. Tá vendo aí, cara? E tem aqui a catalase, que permite que isso aconteça. Além disso, o peroxissomo ele também tem a função de oxidação de ácidos graxos, tá?
oxidação de ácidos graxos. Beleza? Ou seja, oxidação de lipídio, metabolismo de lipídio, tá? Até porque células hepáticas, tá? Tem muitos peroxissomos, justamente porque está lá oxidando grande parte dos lipídios. Além disso, também participa da produção de ácidos biliares e é uma organela que ela é presente no fígado e em células renais, tá? Patricão, tu tá sendo bem objetivo. Tô, tá? Aí, além dessas aqui, gente, tem algumas organelazinhas que merecem destaque, que eu vou colocar elas assim, de vermelho, tá? Que são as que recebem destaquezinho. Que, no caso, não são organelas, são estruturas. Citoesqueleto. Citoesqueleto, tá? Tem a função aí de formar a célula, né? Só que o citoesqueleto, pessoal, ele tem um monte de coisa, tá? Tem os microtúbulos, que por sua vez formam os centríolos, tá? Então eu vou colocar aqui sustentação. Só que ainda tem, tá? Uma certa treta aí para quem tá falando de citoesqueleto, tá? Sustentação. Além disso, também existe algumas organelazinhas que eu vou colocar aqui, ó, em vermelho, como por exemplo o centríolo, tá? Centríolo. O centríolo que participa do processo de divisão celular, tá? Divisão celular. Ela separa os cromossomos, tá? Então vou colocar aqui, ó. Separa os cromossomos. Então, a divisão celular de células animais, ela é centrípeta, porque tem centríolos, e o centríolo participa da separação dos cromossomos. Ok? Gente, essas são as organelas que são mais cobradas em provas de vestibular, tá? Então, vamos aqui só terminar dando uma ênfase maior às organelas. Então, eu tenho a mitocôndria, eu tenho o ribossomo, eu tenho o retículo, eu tenho o retículo rugoso e o retículo liso. Então, o rugoso e o liso. Rugoso tem ribossomo, o liso não tem. Eu tenho o centríolo, tá? Eu tenho os peroxissomos. Eu tenho o complexo de Golgi. Eu tenho o lisossomos. Colocar assim, ó. Lisossomos. E eu tenho o citoesqueleto, tá? Então, tá aí um super mapinha mental para você, tá? Faça esse mapa mental. Tire uma foto e mande para o meu WhatsApp, que está aí na descrição, tá? O WhatsApp aqui do canal. Eu quero ver, quero dar o visto, tá? Então, gente, eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Um forte abraço. Deixa aqui embaixo tuas dúvidas, tá? Que eu faço questão de esclarecê-las. Um forte abraço e até o nosso próximo mapa mental. Tchau, tchau!